Bom dia, meus amores, tudo bem? Eu sei que vocês estão morrendo de saudades de mim, não é, Pedrinho? Bruna? Olha só, vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho do conteúdo que eu já apliquei, nós já conversamos em algumas turmas, só que por via das dúvidas eu resolvi voltar um pouquinho para que ninguém ficasse aí perdido, tá? Então, olha só. Eu vou estar explicando esse conteúdo e eu quero pedir para vocês que no que vocês tiverem dúvida, vocês podem estar anotando no cantinho do livro de vocês, porque quando nós retornarmos, eu vou fazer uma revisão, tá? E aí vai ser aquele momento que vocês vão tirar as dúvidas, que vocês vão poder perguntar, que vai ser uma revisão geral, tá? Disso tudo. Depois do conteúdo, depois da nossa aula, depois da nossa conversa, o que tem para casa? Vamos pegar e fazer a leitura do tema 3 e 4, que é o que nós vamos ver aqui agora, tá? Vamos nos preparando para quando nós retornarmos, tá tudo ok, sem problema nenhum. Então, olha só, vamos relembrar um pouquinho sobre a redução da taxa de fecundidade. Lembra que nós comentamos em sala de aula que hoje em dia as famílias estão tendo menos filhos. Antigamente as famílias eram grandes, eram 14, 12, 14, até 18 pessoas e ainda tinha famílias um pouquinho maior. Só que o que acontece? Quando a mulher começou a entrar no mercado de trabalho, essa taxa de fecundidade foi diminuindo. E hoje em dia, né, algumas famílias têm aí 3, mas normalmente é 2, 1 filho, ou às vezes a opção por não ter nenhum, né? Nós vimos isso. Então, assim, é uma realidade que está mudando muito, porque hoje em dia também as mulheres têm mais informações, vários acessos a métodos, né? Que vai evitar que ela tenha mais filhos do que seria o desejado. Tiago, com essa mudança que foi ocorrendo, né, nós vimos também que as pessoas mais idosas, elas estão vivendo mais, né? Antigamente, quando você via, nós até teve alguns alunos que citaram até exemplo de algumas vós. Antigamente, com 50 anos, há um tempo atrás, realmente era uma vovó. Hoje em dia, né, teve até os exemplos aí de algumas avós que elas vão para a academia, que elas têm uma vida ativa, que elas saem para fazer compra, que elas saem com as amigas, mas isso tudo foi melhorando. Por quê? Há um tempo atrás, grande parte da população vivia na zona rural. E o trabalho era mais puxado. Eles não tinham acesso, né, às vacinas que tem nos dias de hoje, uma alimentação mais saudável, a questão do atendimento médico. Então, hoje em dia, eles têm essa facilidade. Muitos já estão numa certa idade, né, eles chegam aí acima dos 65 anos, como se diz, com uma saúde de ferro. Então, hoje nós temos uma grande parcela da população acima de 65 anos. Olha só, nós vimos também a variação da dinâmica demográfica no mundo. Quando nós analisamos a pirâmide etária de alguns países, nós vamos ver que aqueles países mais pobres, eles estão ainda com um percentual grande de pessoas, né, de crianças nascendo. E aí, o que acontece? Ela tem essa base dela, né, bem a pirâmide mesmo, nesse formato, com uma base com várias crianças ainda nascendo, ou seja, os casais ainda tendo bastante filhos, e quando chega lá em cima, nas pessoas mais idosas, né, eles têm poucos idosos, porque não tem ainda aquele cuidado todo, né, assim, às vezes, vamos dizer assim, o
governo não se preocupa ou não tem condições o suficiente de manter uma boa qualidade para esses idosos chegarem em grande quantidade. Como acontece com a pirâmide, que já é ao contrário, dos países mais ricos. Nós temos ali a pirâmide etária do Canadá. Observem que são poucas as crianças, né, que estão nascendo. Observe que a pirâmide ela já está deformada, ela já não tem mais o formato exato de uma pirâmide. Porque o que acontece? Os casais estão tendo poucos filhos, ou optando por nenhum. E aí, a qualidade de vida aumentando, o governo dando um apoio para a população mais idosa, está aumentando então, né, essa parte da população. Então, é como se a pirâmide estivesse invertendo, até que vai chegar um momento que ela vai ficar meio que de cabeça para baixo. De modo geral, quanto melhor as condições de um país de vida, com garantir acesso a serviços de saúde e educação, menores são as taxas de fecundidade e natalidade, e mais envelhecida é a população. E hoje em dia também o acesso à informação contribui para disseminar o planejamento familiar. Então hoje em dia eles podem planejar com antecedência, né? Eu quero ter 2 filhos, eu quero ter 3. As pessoas que chegam a uma certa idade, ela começa a se cuidar melhor e com isso vai mudando toda a estrutura da pirâmide etária dos países. A concentração da população nas cidades. Em todos os continentes é crescente o número de pessoas que vivem nas cidades. Então, no final da década de 2000, a população urbana ultrapassou das áreas rurais do total mundial. Então, o que acontece? As máquinas foram chegando no campo, foram substituindo o trabalho das pessoas. Essas pessoas tiveram que ir para a cidade. Muitas delas não encontrou uma estrutura adequada, né? Daí vamos relembrar também do surgimento das favelas. E uma outra coisa, elas foram vendo na cidade uma expectativa melhor do que eles tinham no campo. Porque como tinha um grande número de filhos, esses filhos queriam estudar, eles queriam oferecer uma vida diferente e acabaram saindo do campo e indo para a cidade. Tiago? A organização política. Olha só, nós temos um país, um estado, uma nação e território, que são conceitos-chave da geografia. Embora muitas vezes sejam usados como sinônimos, cada um tem um significado e uma importância diferente. O país ele pode ser definido como um território politicamente delimitado por fronteiras políticas, com unidade político-administrativa e habitado por uma comunidade com histórias próprias. Então, todo o país tem um Estado organizado que exerce sua soberania e é regido por uma Constituição. Então, todo o país tem as suas leis específicas, né, que estabelece e organiza as leis, o andamento de tudo o que acontece dentro do seu território político. Nós temos o Estado. O Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente, estabelecendo regras que regulam a convivência dos habitantes de um país. Ou seja, dentro de um Estado, a sociedade vai se organizar de acordo com as leis, de acordo com a sua soberania. Tiago? Uma nação pode ser definido como um coletivo humano, com características comuns, a língua, né? Por exemplo, a nação brasileira, nós temos a nossa língua, nós temos a nossa cultura, que embora, né, o Brasil tenha aí um caldeirão cultural, porque nós temos aí a presença, né, de várias culturas diferentes, mas nós somos a nação brasileira, nós temos as nossas características. E o território de um país é a base física sobre o qual um Estado exerce a sua soberania, que pode ser delimitado por fronteiras políticas,
que podem ser naturais, como um rio, ou até mesmo artificiais. Quando nós estamos viajando por aí, o que acontece? Quando você passa de um estado para o outro, você vai encontrar muitas vezes uma plaquinha. Seja bem-vindo ao estado de São Paulo, seja bem-vindo ao estado de Minas Gerais. Ali é o limite daquele estado. Lembre-se, anotem aí se tiver alguma dúvida. Agora eu vou deixar para vocês as atividades da página 34 e 35. Eu quero que vocês façam com muito carinho, eu quero que vocês façam uma leitura do tema 3 e 4, que está pegando esse assunto que nós vimos rapidamente aqui. Se tiver alguma dúvida, lembrando novamente, você anota. Faça as atividades que quando nós retornarmos, nós vamos fazer a correção, vai ficar tudo certinho e nós vamos fazer uma grande revisão de todo esse assunto. Por isso que é importante você anotar as suas dúvidas para elas serem esclarecidas na hora da revisão. Fiquem com Deus, tá? E tudo isso vai passar rapidinho e daqui uns dias nós estaremos juntos novamente. Um beijo.